Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Inspira Play, seu podcast de gestor para gestor. Galera, hoje temos um episódio super especial aqui no Inspira Play, porque vamos começar hoje uma coleção de episódios que trarão dicas de filmes, séries e livros que tenham a ver com os assuntos que a gente mais gosta, né? Que é gestão e empreendedorismo. Para estrear essa novidade, convidamos a Márcia Podmanic, que é a Head of Sales and Business Development da Inspira Capital. O assunto de hoje é um livro escrito pelo autor Donald Arthur Norman, que é o livro O Design do Dia a Dia. Mas antes de tudo, né? Que tal conhecermos a Márcia? Oi, Má, tudo bem? Seja bem-vinda. Ricardo, agradeço muito pelo convite e deixa eu me apresentar. Me chamo Márcia, tenho 47 anos, sou casada, tenho um filho de 20 anos já, o Lucas, um cachorrinho, Fox. E toda a minha formação, foi voltada para a área de marketing, para a área comercial. Eu tenho 2 especializações na área de marketing, uma delas em gerenciamento de marketing, outra em Business Intelligence pela FIA. E hoje eu atuo como head do comercial na Inspira, mas durante a minha carreira eu já gerenciei times mistos, tanto de marketing como comerciais. Eu que agradeço, Má. Muito obrigado por participar. Eu acho que, de cara, assim, eu já te pergunto, qual que é a temática principal do livro, né? O que foi que mais chamou a sua atenção ao ponto de você trazer ele aqui hoje para a gente debater, conversar um pouco sobre ele? Bom, o motivo para eu ter escolhido o livro, o design do dia a dia do Donald Norman para falar hoje, foi por conta das escolhas que ele fala muito no livro, das nossas escolhas e quanto isso tem a ver com as nossas emoções e como, do outro lado, os fabricantes, as empresas, podem elaborar produtos e serviços que sejam úteis e também tenham significado emocional para as pessoas. Até falando um pouquinho do Donald Norman, ele é um designer, pesquisador americano que já escreveu vários livros, tanto sobre design, tecnologia, usabilidade. E também ele é muito conhecido por suas contribuições no campo da psicologia cognitiva, aplicada ao design. Márcia, super bacana o fator decisivo, né? O que fez você trazer ele aqui hoje. E falando um pouco até da sua área de atuação, né? Eu falei anteriormente que você é Head of Sales aqui na Inspira Capital. Você acha que o design pode ser um fator crucial na decisão de compra de um produto? E se sim, de que forma? Bom, eu tenho certeza de que o design pode influenciar muito na decisão de compra de um produto. Se a gente for pensar em grandes marcas hoje em dia, a gente pode citar a Apple, com toda a tecnologia aplicada, principalmente aos smartphones, e o design que traz, e porque as pessoas compram, e já tem muitos estudos sobre isso, a gente pode dizer pelo diferencial, pelo status, pelo design, e pela diferenciação, como a pessoa se sente comprando um celular. Ela não está comprando um celular, ela está comprando um Apple. Então, tem, portanto, um forte apelo pela forma, pelo design, pelo diferencial que aquilo traz. Tanto que nas campanhas da Apple, eles focam em mostrar o aparelho, isso também é intrínseco nas campanhas, e como o usuário pode diferenciá-lo do modelo mais antigo, do modelo anterior para o atual, Focam, inclusive, mais nisso, nessa nova apresentação do design, do que até nas próprias funcionalidades do novo aparelho. Mas, lógico, eles fazem isso de uma maneira quase imperceptível, porque eles querem que a gente pense que a gente tem que comprar realmente por conta que o aparelho está muito mais tecnológico. Mas tem todo esse apelo aí pela forma. Na Inspira, agora falando um pouco da empresa que eu trabalho, nós produtizamos o serviço, a gente é focado em serviço para a área de gestão como um todo, para todas as áreas. Então, para melhor entendimento do nosso atendimento, a gente sempre pensa em design e inovação. E a gente usa ferramentas nesses produtos que vão desde Big Data até inteligência artificial. Quando a gente pensa na empresa, na Inspira Capital, a própria logo foi pensada na proporção áurea, que é considerada
uma proporção perfeita, agradável aos olhos, e passou a ser muito usada desde a Grécia Antiga, tanto na arte, no design, na arquitetura, né? E sempre buscando uma elegância unida aí com uma funcionalidade. Você acabou, né, citando inteligência artificial, Big Data e tudo. Eu acho que tem até a ver um pouco com a pergunta que eu vou te fazer, porque ela traz mais para esse contexto atual, né, contemporâneo. Primeiramente, eu queria que você falasse um pouco sobre como as tendências e tecnologias mais recentes podem afetar o design de produtos e serviços. Além disso, eu queria que você, na sua área de atuação, falasse como isso pode influenciar as vendas. Olha, o autor dá várias dicas sobre design e quanto isso tem a ver com vendas, né? Mas tem duas principais, sobre o meu ponto de vista, que uma seria para as empresas sempre pensarem no design centrado no usuário, não no design pelo design, o design pelo avanço tecnológico, mas centrado no usuário para que aquele objeto ou dispositivo seja útil e eficiente, né? Então ele tem que ser projetado levando em consideração as necessidades e principalmente, eu diria, até as limitações do usuário. Porque a gente sempre pensa quando um objeto, quando um serviço falha, é sempre nossa culpa, mas pelo Donald é sempre culpa de quem pensou, de quem fez aquele produto ou aquele design, né? Outra coisa citada no livro que eu acho muito importante são os modelos mentais. Então, as pessoas constroem modelos mentais sobre objetos e dispositivos e como eles funcionam. E o design deve levar em conta esses modelos para tornar essa interação com o objeto mais intuitiva. Nesse ponto, a gente pode citar 3 níveis cognitivos que ele descreve no livro, que seria o visceral, que está ligado muito à aparência, né, de como aquela primeira percepção, olha a forma, a cor, o cheiro, essas coisas. O segundo seria o comportamental, está diretamente atrelado à cultura, né, e à usabilidade, por exemplo, e podemos falar até no prazer ou a eficiência do uso daquele produto. E o terceiro é o reflexivo, que são diretamente afetados pela interpretação e raciocínio e trazem aquela satisfação pessoal e as memórias como resposta, né, que são construídos mais lentamente. E o que isso mostra também, né? Que no final os produtos que a gente compra refletem muito a nossa imagem, a imagem que a gente tem em si e a imagem que as pessoas vão ter da gente. Com toda certeza, Má. Eu acho que a partir do momento que você compra alguma coisa, foi porque houve uma identificação, houve uma necessidade, e a partir do momento que houve essa identificação, revela, de certa forma, uma face sua, né? O que você é, o que você sente. De alguma forma, o que você compra reflete a sua imagem, que foi exatamente isso que você falou no final. Já até puxando um gancho aqui, né? Eu queria que você compartilhasse com o público, com o nosso ouvinte, sobre os grandes erros e acertos no design de produtos, né? Eu imagino que eles estejam um pouco curiosos para saber um pouco mais sobre isso e que você desse alguns exemplos. Você poderia compartilhar com a gente? Ah, essa parte eu gosto bastante de falar sobre os erros e acertos das grandes marcas, né? Porque a gente pensa que o pessoal grande acerta sempre, não é verdade. O pessoal investe muito em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, mas às vezes tem umas falhas, e falhas grandes, mas que eles conseguem consertar de uma maneira ou outra, até rapidamente, né. E aí até vou separar um pouco, falando primeiro sobre os erros, por alguns tipos, né, que são os mais comuns. Por exemplo, complexidade excessiva. Então a gente tem que muito pensar, nisso quando vai fazer um produto, principalmente envolvendo tecnologia. Então, em 2009, a fabricante de celulares da Nokia lançou o modelo N97, que apresentava uma variedade de recursos avançados e tudo mais, incluindo o teclado físico, uma tela sensível ao toque. No entanto, o telefone era considerado muito complicado de usar e a sua interface era confusa, o que levou a críticas negativas e logicamente, a baixas vendas. Outro caso um pouco mais recente
de má qualidade dos materiais. Em 2016, a empresa de tecnologia Samsung lançou o Galaxy Note 7, que apresentava uma bateria defeituosa que podia superaquecer e pegar fogo. A Samsung acabou tendo que recolher todos os produtos e descontinuar o mesmo, né? Por um outro motivo, falta de inovação. Em 2015, a fabricante de eletrônicos Sony lançou o smartphone Xperia Z4, que era muito semelhante ao modelo anterior, Xperia Z3. Isso também resultou em baixas vendas, já que muitos consumidores não viam motivo nenhum para atualizar o novo modelo. Esse aqui eu acho que é o mais simbólico, também um dos mais antigos aqui, sobre mudança de formulação em produtos, né? A Coca-Cola, em 1985, decidiu reformular a fórmula secreta, muito por conta da competitividade com a PepsiCo também, e lançar um novo produto chamado New Coke. No entanto, essa nova fórmula não agradou aos consumidores que preferiam o sabor original. E aí o que aconteceu? Isso levou a uma onda de protestos e a Coca-Cola acabou reintroduzindo a fórmula original sob o nome de Coca-Cola Classic. Então, às vezes mudar um produto é muito perigoso. Um outro motivo, né? Falta de sustentabilidade. Em 2019, a fabricante de moda Burberry foi criticada por destruir cerca de 28 milhões de libras esterlinas em roupas e acessórios não vendidos para evitar que fossem vendidos a preços mais baixos. Isso gerou preocupação sobre o impacto ambiental da marca e prejudicou a sua imagem. Então, muito cuidado também com toda essa parte, né? Vou dizer aqui que foi uma parte do problema de logística reversa também, do que fazer do material que não foi vendido, né? E agora, falando da parte boa, os erros são importantes também, porque geram lições do que a gente deve evitar fazer. Mas também a gente tem grandes exemplos de acertos, de sucessos de design e tudo mais. Com relação à sustentabilidade, e vou falar agora de modelos, né, de empresas brasileiras, lógico, puxar a sardinha para o nosso lado. Então, um grande exemplo de acerto de design é o case dos shampoos e condicionadores Sol da Natura. E aquela embalagem que eles fizeram um estudo grande, acompanhando clientes, e isso criou uma embalagem de 70% mais barata e que ocupa 94% menos espaço que a média de outros vidros de shampoo. E tanto é que hoje a linha Sol é a linha mais sustentável da multinacional. Então, e foi bem aceita aí pelo público, né? Pelo público-alvo deles. Com relação à inovação, esse aqui também não é da empresa brasileira só, mas também tem um grande impacto aqui no mercado brasileiro. Lançado em 2016, o Uber Eats é um exemplo de acerto de design, né? Para entender o mercado de delivery, o que a Uber fez, que eles estavam querendo entrar. Designs da Uber exploraram em loco os ambientes onde os consumidores vivem, trabalham, comem, em cidades do mundo inteiro, de Bangkok a São Paulo. O objetivo era entender a cultura alimentar de cada uma das regiões e verificar como as pessoas usam os recursos do aplicativo de mobilidade do dia a dia. E isso trouxe uma inovação e grande sucesso para esse serviço que eles têm hoje. Outra coisa relacionada à inovação, falando em empresas brasileiras também, do próprio Nubank, que é um caso claro de inovação disruptiva no segmento financeiro, né? Hoje tem vários, né? Mas foi um dos primeiros bancos 100% online do país, eliminando taxas e rompendo a barreira das tradicionais agências bancárias e conquistando o gosto do brasileiro. Quem não tem hoje em dia um cartão roxinho da Nubank? Todo mundo tem. Ah, mas com toda certeza, né? Se a pessoa não tem, ou a pessoa já teve, e se ainda não teve, ainda terá, né? Não adianta. Eu gosto bastante de trazer esses exemplos, porque eu acho que fica muito mais prático da gente entender, né? Fica muito mais fácil de entender o tema, de entender o assunto. E já falando sobre tema,
o autor ele fala uma coisa muito específica no livro, que é a importância do design sustentável. Eu acho que é um assunto super pertinente da gente trazer aqui para nossa conversa, porque é um assunto que está em alta, né? Sustentabilidade é um assunto que tá super em alta, não adianta. Sustentabilidade é um dos assuntos mais importantes que a gente tem a trazer nas conversas hoje em dia. Então, eu queria que você falasse como você enxerga esse tema, ou se você tem alguma citação do livro que você gostaria de falar para o pessoal. Quem sabe assim a gente consegue abrir um pouco mais a mente, né, em relação a isso. Bom, falando em sustentabilidade, no livro, Norman define design sustentável como o processo de criar objetos que tenham impacto mínimo no meio ambiente, tanto na sua fabricação quanto no seu uso e no seu descarte. Então, o que ele argumenta? Que o design sustentável é uma abordagem ética e responsável para o design, que leva em consideração o impacto ambiental de um produto ao longo de todo o seu ciclo de vida. Isso inclui a escolha dos materiais, inclusive, e processos de produção menos nocivas ao meio ambiente. E a maximização também da eficiência energética e o planejamento para o fim da vida útil do produto, com o objetivo de minimizar a quantidade de resíduos gerados. Na semana passada eu fui numa palestra sobre sustentabilidade e ouvi uma frase que eu acho que é uma coisa para a gente pensar, que o lixo é um erro de design, né? Nossa, Má, eu nunca nem tinha pensado nisso. Eu nunca nem... Realmente é uma frase super impactante, né? Porque se a gente for pensar que todo erro de descarte é culpa do designer, né? A gente acaba entrando em um paradoxo muito complexo, né? Porque o que a gente vê de lixões cheios de produtos tecnológicos, né, principalmente, é uma coisa muito exorbitante, né? É muito, muito doido mesmo. Daí eu já, aqui para encerrar o nosso assunto, né, o nosso episódio de hoje, eu queria que você comentasse um pouco, né, entre os tópicos que a gente conversou hoje, se tem alguma coisa que você gostaria de reforçar para os nossos ouvintes, ou tem alguma coisa que a gente acabou nem falando que você gostaria muito de trazer, esse é seu momento, Má. Bom, de tudo que a gente falou hoje, eu gostaria que o pessoal pensasse tanto, né, como consumidores conscientes, como empresas fabricantes de produtos e serviços também mais responsáveis e sustentáveis. Eu gostaria de recomendar até outra leitura do Norman, que é complementar esse livro que a gente falou hoje, que é o livro Design do Dia a Dia, que é o livro Design Emocional. E ele explora como o design pode ser utilizado para evocar emoções positivas e melhorar a experiência do usuário com produtos e serviços. O autor argumenta que o design emocional é crucial para o sucesso de um produto, pois as pessoas compram e usam produtos não apenas por sua funcionalidade, mas principalmente por como esses produtos as fazem sentir, né? E ele enfatiza a importância de considerar as emoções no processo de design e sugere diretrizes para designers que desejam criar produtos com apelo emocional. Em resumo, nessa nova indicação do livro Design Emocional, destaque a importância do design emocional e o fornecimento desses insights para os designers, né, empreendedores e todos aqueles interessados em criar produtos que proporcionem experiências emocionalmente gratificantes para os usuários. É exatamente isso, Má. Eu fico muito feliz de você ter aceitado, porque quando surgiu, né, a ideia de falar sobre um livro, e você veio com a ideia de falar de o design do dia a dia, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é exatamente esse tipo de assunto que a gente tem que trazer e despertar nas pessoas, né? Começar a conscientizar um pouco mais em relação ao consumo, a importância do design no que diz respeito a produtos e vendas, e a questão de sustentabilidade mesmo, né? Eu fico muito, muito, muito feliz de você ter participado, viu? E aí, pessoal? Foi muito bacana esse episódio do Inspira Play falando do livro O Design do Dia a Dia, né? Esperamos ter ajudado a abrir a mente de vocês sobre a importância do design nas vendas e no sucesso de produtos. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais.
E uma dica, hein? Fiquem ligados para os próximos episódios, porque tem muito mais dicas de livros, filmes e séries que vão ajudar você a se inspirar no empreendedorismo e na gestão. Mas é isso, pessoal. Até o próximo episódio do Inspira Play. Tchau, tchau.